Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer os vereadores presentes, agradecer o povo presente, servidores, amigos, assessores de vereadores, para dar início à nossa audiência pública nessa noite. Convido os demais vereadores que estão na casa para tomarem o seu assento. A audiência pública não precisa de conferência de quórum. A audiência pública relacionada à autorização ao Poder Executivo contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. A audiência pública que foi divulgada na semana passada, foram realizados alguns convites e disponibilizado uma enquete nas redes sociais. Para darmos início à audiência dessa noite, peço ao servidor Cárcio que faça a leitura do material da audiência. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres edis, cumprimento-os cordialmente, parabenizo-os pela iniciativa da presente audiência pública. De igual forma, cumprimento a toda a população presente e aos espectadores que nos acompanham no Facebook. O presente plenário se reúne hoje, dia 7 de março de 2023, para a realização de audiência pública, objetivando informar, discutir, esclarecer e ouvir a população sobre o projeto de lei substitutivo de número 2 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União, até o valor de R$ 30 milhões, no âmbito do Programa Financiamento para Infraestrutura e Saneamento. Antes de passarmos à exposição do projeto de lei substitutivo, é necessário ressaltar que a presente audiência pública foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Itapemirim em 1º de março de 2023, bem como foi dada ampla divulgação e publicidade nas redes sociais deste Poder Legislativo, objetivando alcançar o maior número de munícipes. Desta forma, destaca-se o incentivo à participação popular por meio da enquete disponibilizada em 1º de março de 2023, para que a população se manifestasse contrária ou favoravelmente ao projeto, bem como será possível a interação da população ao vivo, durante toda a audiência, por meio do chat e comentários do Facebook, e aos presentes, por meio do preenchimento de formulário de elaboração de quesitos ou perguntas. Considerando o elevado número de manifestações realizadas pela população na enquete disponibilizada, foram selecionadas 10 manifestações, sendo 8 contrárias e 2 favoráveis, utilizando-se como critério a escolha do percentual, que foi de 87,9% das opiniões contrárias e apenas 12,1% favoráveis ao projeto de lei substitutiva em comento. Enquanto daremos seguimento na audiência pública, será selecionada, respeitando a proporcionalidade, manifestações no chat do Facebook e as manifestações do público presente que desejam preencher o formulário que se encontra disponível aqui no plenário dessa Casa Legislativa. É importante ressaltar que as perguntas devem ser objetivas, conexas ao tema da audiência pública e com civilidade e urbanidade. Não obstante, durante a exposição do processo, deverá ser suprimida as principais dúvidas sobre o projeto de lei. Desta forma, iremos dar continuidade à audiência pública com a exposição dos principais documentos que integram o processo administrativo do projeto de lei substitutivo número 2 de 2023, enquanto a população terá liberdade para realizar as manifestações na live do Facebook e presencialmente no plenário. Após a exposição dos arquivos que integram o projeto de lei, será dado publicidade às manifestações da população realizada através da enquete, dos comentários do Facebook e também presencialmente. Desta forma, podendo analisar, a partir de agora, o processo administrativo, trata-se do projeto de lei substitutivo de número 2 de 2022, protocolado em 27 de dezembro de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia, com pedido de urgência especial. A mensagem anexa ao projeto de lei substitutivo destaca
que o saneamento básico está diretamente ligado à saúde, direito dos cidadãos e dever da administração pública, frisando que a operação de crédito em comento será encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional e que será encaminhado anualmente a prestação de contas ao Poder Legislativo e que os procedimentos também se submeterão ao controle externo da União. Em seguida, acompanhando aí, o público presente pode acompanhar através da tela, nós temos em anexo ao projeto de lei arquivos anexados. O projeto de lei que, conforme deliberação do plenário na 4ª sessão ordinária, obteve 2 emendas parlamentares aprovadas, ao passo que será exposto o projeto de lei em comento com as respectivas emendas parlamentares. Projeto de lei substitutivo, número 2, de 26 de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem a garantia da União e da outras providências. O prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União, até o valor de R$30 milhões, no âmbito do programa FINISA, Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, destinados a investimento em infraestrutura e outras despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Nós temos aí o parágrafo único, que foi, como dito anteriormente, emendado através na sessão ordinária, na 4ª sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2023, que diz, parágrafo único, a operação de crédito que trata o caput deverá ser destinada na sua totalidade de valor ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Itapemirim, criado e instituído pela Lei de número 536 de 1969, para a prestação dos serviços destinados na presente lei. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia da operação de crédito de que trata esta lei os recursos oriundos do royalty federal, conforme Lei 9.478 de 1997, até o limite suficiente para o pagamento das prestações decorrentes desta lei, ou autorizado a vincular como contragarantia à União a operação de crédito de que trata esta lei em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró-solvendo, as receitas do royalty de petróleo, a que se refere a Lei Federal 9.478 de 97, bem como outras garantias admitidas em direito. Inciso 1º, nós também teremos aí a 2ª emenda, que foi uma emenda modificativa, alterando uma parte do projeto inicial, que segue. Serão utilizados como fonte de recurso para pagamento das parcelas e juros do financiamento os recursos de royalty federal, conforme cronograma de liquidação da operação de crédito. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignadas como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Inciso 1º, a receita proveniente da operação de crédito será lançada como receita não prevista na execução orçamentária de 2023, conforme disposto no artigo 57 da Lei Federal de número 4.320 de 1963, no momento de sua arrecadação, respeitando o regime de competência. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal prestará contas anualmente da utilização dos recursos e da regularidade dos pagamentos de que trata o empréstimo autorizado por esta lei, enquanto perdurarem os atos a ele inerentes. Parágrafo único do artigo 5º. O Poder Executivo Municipal se compromete a responder, no prazo legal,
aos questionamentos formulados pelo representante do Poder Legislativo do município de Itapemirim. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 7º. Os recursos provenientes da operação de crédito serão executados através das seguintes dotações orçamentárias. Abaixo segue tabela que se encontra disponível também no processo eletrônico da Câmara Municipal de Itapemirim, dando seguimento ao artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 26 de dezembro de 2022, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Cássio, só para registrar a presença da Guarda Legislativa, registrar a presença dos vereadores Erasto da Costa Rocha, vereador José de Oliveira Lima, Júlio César Ferreira de Magalhães, registrar a presença do secretário de Finanças do município de Itapemirim, do diretor do SAAI e de várias pessoas do município de Itapemirim. Nós temos a Cláudia, nós temos o Paulo Neto, nós temos o César, temos servidores da saúde, servidores do município de Itapemirim e servidores da Câmara Municipal. Excelentíssimo presidente, dando continuidade, como é possível observar no próprio processo administrativo, em anexo, foi encaminhado o ofício do Poder Legislativo e o parecer jurídico do projeto de lei número 65 de 2022, tendo em resposta ao Poder Executivo anexado relatório técnico de engenharia, informando sobre as formas em que os serviços poderão ser realizados e a importância e benefícios decorrentes da aplicação de infraestrutura e saneamento básico, anexando fotos de satélites das comunidades e áreas que poderão ser beneficiadas. Também foi anexado ao processo, aí na tela vocês podem observar as imagens anexadas ao processo. Em seguida, foi anexado também a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, deliberando sobre os recursos que custearão as novas despesas e outras informações orçamentárias e financeiras, também respondendo a alguns quesitos outrora questionados pela Procuradoria Legislativa. E, por fim, também foi anexado o parecer jurídico, opinando no sentido de que os pareceres jurídicos e técnicos devem ser exigidos para a operação de crédito e não para análise dos nobres edis para aprovação da lei autorizadora, afirmando que a autorização legislativa é requisito indispensável para a formalização da operação de crédito e opinando pelo prosseguimento do feito, independente de emissão de parecer jurídico da Procuradoria do Poder Executivo e de parecer técnico. O processo recebido e recepcionado por esta Casa de Leis teve sua publicidade realizada em 29 de dezembro de 2022, na 7ª sessão extraordinária, tendo o pedido de urgência especial da matéria sido apreciado e não aprovado por 6 votos contrários e 5 favoráveis. O processo, então, foi remetido à Procuradoria-Geral Legislativa e às comissões parlamentares, tendo obtido o parecer jurídico opinando desfavoravelmente ao projeto de lei substitutivo, norteando-se pela ausência de manifestação do Poder Executivo quanto à disponibilização de informações sobre a demonstração de que a operação de crédito excedem ou não o montante de despesas de capital, a vedação de utilização dos recursos de royalties federais como garantia da operação de crédito, a utilização dos recursos de royalties federais com o pagamento das parcelas sem a comprovação de capacidade e do pagamento dos juros com expressa vedação legal, dentre outras ausências de informações que diminuem a segurança jurídica de opinar favoravelmente ao prosseguimento do feito. Quanto às comissões parlamentares, obteve-se manifestação desfavorável na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pelo presidente da comissão, ilustríssimo senhor José de Oliveira Lima, e manifestação favorável do vice-presidente Erasto da Costa Rocha e do vereador membro Lucimar Alves Soares. Quanto às comissões de Finanças e Orçamento, que é composta pelos mesmos vereadores,
obteve-se as mesmas manifestações favoráveis pelos senhores vereadores Erasto da Costa Rocha e Lucimar Alves Soares, e desfavorável pelo senhor vereador José de Oliveira Lima. Por fim, na quarta sessão ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2023, foram realizadas 2 emendas ao projeto de lei, que foram lidas na leitura do projeto de lei em si, que obteve a aprovação do plenário, bem como foi pedido vista ao projeto de lei substitutivo pelo vereador José de Oliveira Lima. Fim do prazo regimental e de vista é observada a portaria de número 85 de 2023, está sendo realizada a presente audiência pública, tendo sido o presente projeto pautado também para a segunda votação e discussão na 6ª sessão ordinária, que será realizada amanhã, dia 8 de março de 2023. Não obstante, cumpre ressaltar que o presente projeto de lei é de acesso público amplo e irrestrito por meio eletrônico no site da Câmara Municipal de Itapemirim, bem como foi disponibilizado nas publicações destinadas à presente audiência pública, meios de acesso. Desta forma, excelentíssimo presidente, concluída a exposição do projeto de lei substitutivo, foi disponibilizado enquete para que a população se manifestasse contrário ou favoravelmente, bem como foi deixado um campo de comentário de forma opcional. O resultado da enquete foi de 207 opiniões públicas, sendo 182 contrárias ao projeto e 25 favoráveis, percentual de 27,9% contrário e 12,1% favorável ao projeto. Desta forma, passaremos à exposição de alguns comentários deixados pela população, respeitando a numeração, a escolha de quantidade dos comentários, a proporção de percentual favorável e contrário. Dessa forma, foram selecionados 10 comentários para expormos, sendo 8 contrários e 2 favoráveis. Comentário número 1, se puder projetar também para aqueles que nos acompanham no plenário. Comentário número 1. Não está demonstrado que o projeto de lei irá atender ao interesse público. Não há demonstração de custo-benefício com a realização do empréstimo, tampouco consta relatório técnico ou projeto básico executivo capaz de identificar de forma detalhada os valores necessários para a execução da obra. Como identificou o valor? E a obra de estação de tratamento que estava sendo realizada em Itaoca, Itaipava, por que parou? Não estava empenhada? Minha sugestão é que trabalhem, não meçam esforços para captarem recursos, pois o empréstimo parece ser de forma fácil de conseguir os recursos desejados, porém o município pode pagar um preço muito alto. Manifestação de número 2. Não vejo necessidade de pegar empréstimo e gerar maiores dívidas para a prefeitura. Existem outras formas de fazer, como trabalhar com o terceiro setor. Manifestação de número 3. Devemos questionar a real necessidade da transação antes da aprovação. Quais serão os encargos, juros? Número 4. Não existe projeto dessa obra. Não se sabe quais localidades serão beneficiadas, não tem orçamentos, a arrecadação dos royalties caíram em média 30%, o município não tem como marcar com as prestações, a arrecadação municipal de taxas e impostos é pequena. Manifestação de número 5, saneamento básico, se como de direito deve vir recursos federais, não empréstimos, viabilizando outros empréstimos para isso. Não há cabimento, agora já dando seguimento ao quesito de número 6. Não há cabimento e nem lógica para fazer isso. O que cabe a fazer é termos uma melhor administração pública, uma transparência melhor daquilo que está sendo feito no município e trazer para o município empresas que geram empregos para termos mais recursos, seja financeiro, seja para o mercado de trabalho. Manifestação pública de número 7. Com o PLS, Projeto de Lei Substitutivo de número 2 de 2022, fica mais claro, explícito, o motivo de pedir crédito utilizando os royalties de petróleo, deixando claro os fins, só a ressalva para os aditivos adicionais dispostos na lei referente às obras, receio do desvio de recursos do projeto fim.
Manifestação pública de número 8, o projeto de lei desnecessário, haja vista que o orçamento atual comporta a realização de tal programa de saneamento. Dando seguimento agora às manifestações favoráveis, observando a proporcionalidade dos votos obtidos na enquete, daremos seguimento à primeira manifestação favorável. Se for para uso favorável, para desenvolvimento do município, sem problemas, só tem que fiscalizar. Manifestação favorável número 2, extremamente importante para o futuro de Itapemirim. Empresas virão assim que o saneamento estiver pronto. Excelentíssimo senhor presidente, nós iremos realizar o levantamento dos comentários realizados no Facebook, também faremos o levantamento daqueles presentes que preencheram o formulário e desejaram se manifestar, ratificando que foram selecionadas proporcionalmente o número de quesitos favoráveis e contrários, né, para garantir a lisura e a imparcialidade do projeto e da audiência pública. Então, eu passo a palavra para que Vossa Excelência possa, caso queira, permitir a palavra para as autoridades presentes e os nobres edis. Só lembrando que a enquete está ao vivo, quem não pôde comparecer na Câmara poderá estar participando de forma online. A gente vai dar a oportunidade de ler todos os opinamentos feitos de forma presencial. Eu queria dar a oportunidade aos vereadores, caso queiram fazer breves considerações e opinamentos. Vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Já parte com a pergunta, se quiser fazer pergunta do Dr. Toledo ou não? Pode ser. Não, deixa eu fazer. Não? Considerações. Nessa oportunidade, senhor presidente, gostaria de agradecer principalmente ao público presente, que demonstra aqui com a sua presença nesse auditório, que realmente se importa com o bem-estar da nossa cidade, do nosso município. Então, gostaria de parabenizar a todos, aqueles internautas também, aqueles que estão em casa, os que participaram dessa audiência pública, opinando, seja a favor ou seja contra. Democracia se faz dessa forma. Nós estamos aqui para que, num tema tão importante demais, nós sabemos do saneamento básico, mas as medidas que são tomadas para sanar esse problema, talvez seja mais questão de debate propriamente do que o próprio a necessidade de fazer esse serviço. Então, por isso, nós optamos para que a Câmara fizesse esse chamamento público, coisa que poderia já ser da própria administração, estar ouvindo isso, né, ouvindo a população, para que ela pudesse se expressar e que se errássemos todos juntos. Essa é a intenção. Quando é uma coisa que foge à lógica, vamos dizer, daquilo que é certo ou correto diante de uma necessidade da população, é muito importante ouvir da comunidade o que ela pensa a respeito. Obrigado, senhor presidente. José de Oliveira Lima, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, internauta que nos acompanha nas redes sociais. É um projeto de um valor bastante alto, né? Que nada melhor do que a população tomar ciência, né, do que se trata o projeto, o valor, como que se dá. Eu acho que essa audiência pública, ela não está tendo, acho que uma participação tão presencial, mas ela já teve uma participação online boa. Portanto, isso já mostra ali o gráfico, né, com o percentual. E eu acho que também que até a base do governo já até viu aquele gráfico ali, porque, por exemplo, nós não temos a base do governo hoje dessa casa, até para fazer a defesa, acho que do projeto. Não sei se vai a votação amanhã e o que vai acontecer. Mas é interessante que a população
tome ciência, né? E nada melhor, porque o papel principal aqui, o ator principal é a população. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Erasto. Boa noite, presidente. Boa noite, o público presente, nossos amigos. Eu quero dizer que a nossa população que está aqui ouvindo, é um prazer de a gente falar o que nós opinamos e também ouvir da população também. A gente é muito bom, porque é uma coisa que eles vão opinar favorável ou não favorável. Então, a gente ouvindo da população, dizer assim, é uma coisa que vem deles, vai dar o parecer deles, e é um prazer para nós que eles também a gente também esteja ouvindo deles para esse projeto. Então, meus amigos, a gente vai discutir esse projeto e vamos ver o que vai dar aqui, deixar também a vontade deles, o que eles desejam para o nosso município. Só lembrando a todos, o projeto está pautado para a sessão de amanhã. Como é uma audiência pública, nós temos muitos já opinando de forma online, mas nós queremos também oportunizar aqueles que estão presentes, caso queiram fazer pequenas considerações, estarão com a oportunidade, poderão estar se manifestando, levantando uma das suas mãos ou solicitando, e passaremos ao microfone para que façam pequenas e breves considerações. Quero deixar bem à vontade, né, os representantes do Executivo Municipal, secretário de Finanças, diretor do SAAI, que poderão também fazer uso da palavra, se assim o desejar. Paulo Neto. Tempo de falar. 3 minutos. Só 3? Bota 5 aí, presidente. Boa noite a todos, né? Boa noite, mesa diretora. Agradecer aos vereadores, agradecer ao Cezinha, que desde lá no ano passado, a qual chegou na urgência especial querendo a toque de caixa, ele estava presente desde a reunião com o pessoal da Caixa Econômica, né? Até o discurso partiu do senhor, a audiência. Parabéns, vereador. Muito grato, né? Não só o senhor, mas os demais vereadores, o vereador Paulo, né, que fez essa emenda também, para não estar utilizando o ICMS esse, né, que o recurso próprio tem sido escasso, para muitas das vezes pagar a folha de pagamento, que desde 2017 o município vem utilizando os royalties de petróleo, não só para pagar a folha de pagamento, como outras gastos, outras contas que tem o nosso município. Então, eu quero parabenizar essa Câmara, né, e agradecer que esse é o papel, esse é o trabalho. Na época, né, o atual prefeito prometeu em campanha que teria essas audiências públicas, onde que iria ouvir a população, onde que é muito importante esse contato. Hoje está aqui, ó, o presidente, o diretor do SAAI, o secretário de Finanças. Essa conversa é muito importante para estar levando não só para o município, também para as comunidades, porque a comunidade sabe o anseio. Então, de acordo com a lei orgânica do município de Itapemirim, nessa subseção 3, onde fala lá da proteção do meio ambiente, né, proteção de lagos, lagoas, o artigo 170 diz que é obrigatório a adoção de sistemas que garante a proteção desse meio ambiente. É proibido lançar, o artigo 141, no inciso 5º, diz que é proibido o lançamento de esgoto in natura nos córregos d'água. Isso eu tenho visto no nosso Itapemirim. Esgoto caindo nas praias, como ficou agora mesmo no verão, esgoto caindo nas praias. Vejo lá na minha comunidade todos os dias, Rosa Meirelles, esgoto caindo lá no nascente. Quando era menino, nós tomávamos banho naquela lagoa, e hoje eu vejo o esgoto caindo no nascente, certo? Então isso é proibido, isso está na lei orgânica, e o Itapemirim tem infringido essa lei. Já fiz denúncia ao IEMA, já fiz denúncia ao meio ambiente, e nenhuma providência é tomada em questão desse assunto, né? E outra, lá no artigo 172 diz de multa e progressão nessas infrações, né, que a companhia de saneamento básico tem deixado, tem prevaricado, tem muitas das vezes
questionou que é falta de uso e tal. Então, mas eu quero... Dá mais um tempinho aí, presidente, está para acabar, para me concluir? Então, eu venho falar aqui que protocolei junto ao SAAI o protocolo 215, a qual pedi informação junto ao SAAI, que seria muito importante para esse momento, para saber quais as localidades que contam com esse serviço, quais as comunidades a porcentagem e a arrecadação desse recurso junto ao SAAI. Quais os lugares mais críticos que começarão primeiro. Esses feedback a gente precisa. Que não seja com esse orçamento de 30 milhões, mas que seja com os orçamentos que estão por vir dos royalties de petróleo. A estação de tratamento de água, lá de Itaoca, Itaipava, distrito de Itaoca, se encontra paralisada. Então, falta querer fazer o que Erasto falou. Erasto falou, com um orçamento de 500 milhões de reais, não faz porque não quer. Entendeu? Porque o senhor presidente falou que passou ano passado 240 milhões. Não foi isso? Então a gente quer ver essa caixa preta, a gente precisa de auditoria. Eu não sei no Itapemirim, não fez auditoria pública nessas obras, não fez auditoria pública nos cofres do município, porque foi pegando, não sei, a fome pelo poder é muito grande no nosso Itapemirim, a qual a ganância pelo poder deixa o Itapemirim do jeito que está hoje. Essas inconstâncias, questão a receita, um fala uma coisa, outro fala outra, e a população fica nessa sem saber. Eu fiz aqui o protocolo, junto a essa casa de lei, no dia 27/2, protocolo 147. 30 segundos para concluir sua fala. Então tá bom, fiz o protocolo, me perdoa, presidente, mas é muita coisa para falar e 3 minutos é muito pouco. E fiz o protocolo 147 aqui na Casa de Leis, fazendo as perguntas ao secretário de Finanças, a qual ele veio aqui, são 14 perguntas, está protocolado nessa casa, importantíssimo, não só para essa decisão, como para outras, que está lá relacionado como o uso desse recurso, o município tem que usar, os royalties de petróleo, como está sendo usado, a maneira que tem que ser usada. Então, eu também protocolei junto a essa casa aqui, ontem, a lei 13.169 de 2008, a qual o município pode estar fazendo junto ao governo federal a antecipação desse crédito, desse recurso dos royalties de petróleo. Mas é disso aí. Deus abençoe a todos, parabéns, obrigado aí. É desse jeito que a gente quer o Itapemirim. Rumo ao progresso, rumo à verdade e chega de enganação, chega de mentiras. Agradecer aí a participação do cidadão. Peço o servidor que ofereça o microfone para dar continuidade. Boa noite a todos. Meu nome é Wangras, sou natural ali de Campo Acima, para quem não me conhece. Vou deixar claro aqui, como eu me manifestei, eu sou contra esse projeto, porque eu morei no Rio 7 anos, voltei tem 2 meses, e eu já estou bastante ciente de como que está a administração da prefeitura, e já deu para perceber que a prefeitura não tem capacidade de adquirir mais dinheiro, porque com o que tem, com o que já ganhou, não está sabendo administrar, como a maioria da população pensa, pelo menos são todos que eu já ouvi até agora. Então, provavelmente esse dinheiro vai chegar direcionado inicialmente para uma obra e não vai ser concluída, porque se atualmente o prefeito, as secretarias, quem que esteja lá dentro não está sabendo administrar o que a gente tem, que já é muito, e está também se esgotando numa outra parte, como são os royalties, vai chegar e vai por água abaixo esse dinheiro. Então, eu estou deixando claro aqui que eu sou contra pela má administração. Então, eu acredito que deve ser resolvido primeiro essa administração, acredito que tenha que já começar um trabalho para poder ser revisado, e essa administração precisa ser resolvida e ser adequada no nosso momento atual, para poder também gerar um serviço de qualidade para a população. Agradeço a participação. Boa noite a todos. Eu gostaria de deixar clara aqui a minha insatisfação e o porquê que eu sou contra esse projeto. Os juros são absurdos. Eu só vou começar por aí, só vou falar isso. Os juros são absurdos.
E gostaria também de aproveitar a presença do Bill aqui para deixar para ele o descontentamento, não só o meu, mas de grande parte das pessoas da beira do rio. Eu brinco na internet falando que nós temos um cemitério do SAAI, que é isso que nós temos ali no local público, tá? Onde há um patrimônio do município, que é a antiga Câmara, aquilo ali é patrimônio, é nosso. Pertence a mim, pertence a meu filho, pertence ao filho de cada um de vocês. Então, eu gostaria de mostrar o meu descontentamento. Aquilo ali é um foco de dengue. Na semana passada, o meu namorado pegou dengue. O meu filho, a gente não levou no hospital, porque ele também não estava se sentindo muito mal, mas acredito que também teve dengue. Então, eu gostaria de estar aqui, em nome da população de Itapemirim, pedindo a vocês, encarecidamente, passe o carro fumacê, faça a vaquinha do bolso de vocês, que estão trabalhando, que estão aí com o salário de vocês em dia, tá? Para botar diesel, não sei de que é que funciona aquilo lá, para a população, que aquilo é um absurdo, a quantidade de pessoas com dengue. Hoje eu postei na internet, meu filho pequeno, passando remédio, repelente, entendeu? Porque se um adulto sofre com dengue, quem dirá uma criança se pegar? Então, eu gostaria de estar pedindo encarecidamente isso a vocês. Eu não sei se os bueiros de Itapemirim também é a responsabilidade do SAAI, mas se for, eu tenho um bueiro em frente à minha casa, e desculpa, a minha casa fede fossa, fede esgoto. Tá? Então, é outra coisa aqui, fugindo um pouco do assunto de vocês, que eu queria deixar aqui, o meu descontentamento, não só do meu, mas também dos moradores da beira do rio. Obrigada. Respondendo ao questionamento da Cláudia, tomamos ciência que o município ele tem o inseticida, ele tem as bombas costais, que na falta do carro fumacê, o município poderá estar usando, como já usou de outras vezes, de bombas costais e de inseticida. Sim. Eu peço à Secretaria da Casa que reforce o requerimento deste vereador e reitere ao Executivo Municipal a necessidade e urgência desse serviço do município de Itapemirim. Voltando aqui, né, para a pauta, está com a oportunidade, amigo. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da Casa pelo excelente trabalho que essa Câmara tem feito em aprovar tudo o mais rápido possível. Gostaria de parabenizar as mulheres aqui presentes. Vocês são muito importantes para o município deveria ser mais representado por mulheres. Eu moro em Campo Acima, resido em Campo Acima. Quando você anda pelas ruas de Campo Acima, você vê esgoto. A minha rua tem esgoto a céu aberto. O município, quando você anda pelos outros bairros do município, você não precisa procurar, você vê claramente muitos problemas, muitos vícios. O nosso município está precário, nosso município está carente. Nós temos muitas prioridades para um município que está deficitário. Nosso município não tem dinheiro, nosso município está tendo que pedir empréstimo a juros altíssimos. O nosso foco agora deveria ser aumentar a arrecadação, buscar ajuda com o governo, com o executivo estadual, com o executivo nacional, para poder resolver a situação financeira do nosso município, para que o nosso município seja independente. Eu acredito que Itapemirim possa ser um município independente, responsável financeiramente o suficiente para não precisar pedir empréstimo, mas para emprestar. Marataízes, Itapemirim tem um potencial enorme. Então, gente, hoje eu venho aqui, infelizmente nós não temos todos os vereadores presentes, mas queria convidar os vereadores para poder andar pelo município, andar por Campo Acima, andar pelos bairros do município. Vocês claramente vão perceber muito facilmente os vários problemas que a nossa população de Itapemirim hoje enfrenta. Então, assim, nós temos prioridades muito maiores. O próprio presidente da Casa,
falou aqui sobre a questão do transporte público, que a prefeitura não levou a sério. Nós tivemos agora esse problema da paralisação. Foi resolvido muito rápido. Estou muito satisfeito com a rapidez como foi resolvido, mas não precisavam ter passado por isso. Foi avisado aqui. Os nossos alunos, os alunos que perderam um dia de aula, por uma coisa que já estava assim, já estava claro que ia acontecer. Então, governar um município não é brincadeira. Então, eu gostaria de sugerir ao prefeito, ao doutor Antônio, que se empenhe, junto com o governo federal, com o governo estadual, para que possa mediar as finanças, para que possa pedir ajuda mesmo, para poder restabelecer Vou finalizar por aqui, tá bom. Pode concluir, amigo. Pode concluir. 30 segundos para a conclusão. Muito obrigado, presidente. Então, o nosso município, ele precisa arrumar as nossas contas primeiro. Então, por isso que eu sou contra esse empréstimo agora. Eu acredito que o município deva, primeiro, organizar a casa, focar no prioritário, naquilo que realmente nós estamos precisando. Então, assim, arrumar a casa para depois a gente poder ter esse foco. Antes de retornar à pauta, um dia de aula para um aluno parece pouco, mas um dia de aula para 2.000 alunos é muita coisa. Amigo, com a oportunidade. Boa noite a todos, boa noite, presidente Paulinho. Eu estava assistindo online em casa, sempre acompanho o trabalho de vocês e vim aqui para poder chamar a atenção de um tema também importante que está sendo discutido aqui. Nós temos o novo marco do saneamento básico, que até 2033 nós temos que universalizar o saneamento básico. Então, um tema importantíssimo e parabenizar por essa discussão, Paulinho, todos os vereadores, todo o público presente, vendo os jovens aqui discutindo um tema tão importante. E quando eu entrava ali, eu falei que essa casa deveria estar lotada hoje. É claro que nem todos podem estar aqui, mas eu vi alguns comentários até nas redes sociais, enquanto eu estava acompanhando, referente a desenvolver o município de Itapimirim, né, ver esse município realmente decolar, crescer, mas sem saneamento básico não tem desenvolvimento não, porque hoje algumas empresas que venham se implantar em algum município pedem o mínimo ao saneamento básico. E aí é um desafio para todos a ser discutido pelo Executivo Municipal, pelos vereadores, pela população, porque confesso que, analisando o primeiro ponto, eu sou a favor do projeto, de que se invista no saneamento básico, mas, analisando todo um cenário, será que dá para discutir um pouquinho mais esse tema? Será que a gente pode ganhar um pouquinho mais de tempo discutindo esse tema tão importante? Será que o caminho realmente é um empréstimo? Ou temos outras opções, como colocado pelo nobre colega ali? Mas o desafio é grande para o nosso município. Eu sou servidor do SAAD de Itapimirim, trabalho há 12 anos, apaixonado por saneamento básico e sei como é o desafio, sei quão é grande, as demandas enfrentadas ali, as dificuldades, problemas do passado, que hoje nós estamos, a atual administração está sofrendo. Daqui a pouco o Bill vai ter a oportunidade de falar e colocar isso aí para vocês. Então, Paulinho, gente, eu saí da minha casa e vim aqui, estava assistindo online realmente para poder ver aqui o termômetro e ver todo esse debate importante que está acontecendo aqui. E parabenizar, porque chegou o momento mesmo de discutir com a população, com o Executivo Municipal, com o Legislativo, que tem sido um parceiro na discussão de um tema tão importante.
Tá, gente? Então, hoje eu vim aqui pessoalmente para finalizar minhas palavras, Paulinho. Já venceu meu tempo. Eu quero ouvir ali o companheiro que é contra a forma de adquirir o empréstimo. Eu vim aqui presencialmente para a gente poder debater isso daqui. De repente, a gente muda de ideia ou a gente continua defendendo a tese, mas saneamento básico é uma coisa muito importante, um desafio até 2033. Muito obrigado. Tiago Martins, estava acompanhando online e vi aqui a sua manifestação sobre o novo marco de saneamento básico que nós temos até 2033. Impressionante frisar, senhores, que em momento nenhum, na mensagem do projeto ou no decorrer do projeto, foi citado o novo marco de saneamento básico que nós temos que cumprir até 2033. Então, uma belíssima observação do senhor, Tiago. E, novamente, informar, o projeto está em tramitação na casa. Todas as informações aqui adquiridas, tanto online como presencial, vai auxiliar os vereadores a tomar a decisão amanhã na apreciação desse projeto que entrar para a primeira discussão. Muito obrigado, Tiago. Sua manifestação ficará registrada nessa casa. Diretor Valdemir Pereira Gama, Bill. Boa noite, nobres edis. Cumprimento o senhor presidente, a mesa, vereador César. É com grande prazer que a gente atende esse convite, Paulo. Quero parabenizar que é muito importante a gente ser ouvido, né? E se tratando do tema em si, eu gostaria até que a casa, quando pudesse, me convidasse para estar aqui para trazer um retrato, né? Porque nós vivemos o presente, mas o passado ele traz as consequências que estamos vivendo hoje, né? E como representante do SAAI, né, estou ali há 29 anos como servidor e, graças a Deus, tenho orgulho de dizer ser servidor dessa autarquia que foi criada nos moldes de 1969, né, foi criada a autarquia SAAI, e que é importante a população entender qual é a função, a verdadeira função do SAAI, para a qual ela foi, né, a sua lei de criação foi feita. É bem verdade que a obrigação de saneamento parte dos governos, né, que a parte de execução, isso, como o Paulo Neto falou aqui, a Constituição, né, dá esse direito à população, como saúde, como educação, mas todo mundo sabe que nem sempre na prática as coisas acontecem. Não é diferente com saneamento. Existe um déficit a nível de Brasil, né, muito grande, como saúde, como também saneamento, que é um braço da saúde. Saneamento não deixa de ser saúde, é a área preventiva da saúde. E quando se criou o SAAI, foi com o intuito de que, a partir do momento que os governos têm a obrigação de entregar saneamento, entregar drenagem, entregar um sistema de tratamento de água, levar rede às suas casas, também fazer as estações de sistema de esgotamento sanitário, tudo isso, toda a parte de rede, toda a parte de tratamento de estações, né, e suas possíveis elevatórias, tudo isso faz parte do corpo de tratamento. Aí, depois de construído, esse sistema ele precisa ser cuidado. Esse sistema precisa de técnicos para manter, né, fazer com que a água que sai bruta do rio seja tratada e chegue à tua casa com qualidade. É necessário que depois que a sua água que está sendo usada e vira esgoto, é necessário que ela adentre as redes coletoras, vai para as suas elevatórias e chega ao sistema de tratamento e depois lançado nos mananciais, como disse o Paulo Neto, né? Que os mananciais estão aí sofrendo, bueira esburrando, e vou falar que não estou vendendo ilusão para ninguém que eu vim dar a solução de anos e anos de descaso. Mas o SAAI tem o compromisso, sim, Paulo Neto, de o sistema que hoje está em nossas mãos. Tudo o que a população tem hoje é uma autarquia que ouve as reclamações e que tenta resolver. Eu acho muito difícil hoje essa parte de diálogo e que você não vai encontrar em muitas instituições por aí.
a oportunidade da população chegar lá e reclamar, até xingar a gente. O senhor Paulo Neto mesmo, muitas das vezes, né, ali na sua comunidade, como nós vimos ali na Mitalaiube, que tem esgotamento sanitário, estoura um bueiro ali, Paulo Neto, e que em nenhum momento nós tivemos ali uma reclamação, uma nota, uma ligação para o SAAI que o bueiro estava esburrando. Mas tem sim filmagem dizendo que aquela comunidade não tem saneamento. Os nossos profissionais têm os seus equipamentos com toda dificuldade, sucateado, e quando é ligado, nós vamos lá, na medida do possível, estamos resolvendo. Ali tem saneamento, sim. E muitas das vezes eu gostaria que todos participassem a também conscientizar a população a usar bem o sistema de saneamento, que muitos entupimentos é causado pelo mau uso. Mas ninguém vai, a culpa é do SAAI. A culpa é do SAAI pelos anos de descasos de milhões, de bilhões de reais que entraram nesse município e não construíram os seus sistemas de forma completa. Como disse a Cláudia aqui, infelizmente, Cláudia, eu compartilho com você, é chato estar esburrando, né? É chato termos mau cheiro em nossas casas, sistemas, muitas das vezes, que têm bombas ali que deveriam ser substituídas, mas o SAAI hoje ainda está sendo sucateado. Eu assumi o SAAI, não tem 7 meses, rompendo ali um déficit de 1,5 milhão. Já conseguimos reduzir isso, né, a 200 mil reais, Paulinho. Estamos enxugando. E Paulinho sabe muito bem dos desafios, como todos os vereadores. Nós estamos atuando em comunidades que o esgotamento sanitário não está completo e o SAAI não recebe nada por isso. Inclusive, o requerimento do Paulo Neto é muito interessante e numa outra oportunidade, doutor presidente, eu gostaria muito de compartilhar com os senhores a realidade. E eu quero parabenizar aqui aos 107 servidores do SAAI, que dão conta hoje, com toda dificuldade, com pouco recurso, de mais de 70 mil pessoas, sem investimento, só vivendo da receita da água e do esgoto, que não é compatível, os senhores sabem, com a despesa. Quanto custa para pegar essa água, levar à sua casa, e quanto custa para essa água, como esgoto, se tornar água em condições de chegar aos mananciais? Quanto custa isso? E quanto que o SAAI cobra? Eu quero compartilhar com os senhores. Registrada a fala do diretor do SAAI, quero agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre dando apoio a essa casa. E, numa outra oportunidade, faremos convite ao diretor do SAAI para que faça essa explanação. Só lembrando aos senhores que a sessão está sendo, a audiência está sendo transmitida e chegamos a 43 pessoas assistindo também de suas casas, seus trabalhos. A oportunidade ainda está sendo franqueada. José de Oliveira Lima. Fazendo uma avaliação, né, do público, né, que já se falaram, aqui o vereador Zé Lima, eu vejo quando se fala do marco regulatório do esgoto, saneamento básico no país, 2033, eu acho isso já bastante ultrapassado, isso tem que ser antes, né? Já era para ter acontecido. E aqui não é que nós estamos contra se fazer, não. O que está contra aqui é a forma da captação de recurso, porque se aplica mal. Eu mesmo, como exemplo bem prático, eu tenho um consignado. Na hora de pegar esse dinheiro é uma moleza, e a gente gasta ele sem saber em quê. Mas na hora de pagar, meus amigos, só se vocês pagam fácil, porque eu estou sofrendo. E você imagina hoje, se o nosso município diz que está passando dificuldade financeira, que eu acho que fizeram até renúncia de receita, e agora vai atrás de empréstimo para pagar milhões em juro, você imagina os próximos gestores. Não vai ser pago por esse agora, né?
tem acho que um ano de carência, aí vai começar a pagar o próximo gestor, né? De repente a reeleição é ele que vai, né, vai acontecer pagar. Mas que dificuldade! Então, é nos organizarmos. Nós temos queda de receita, aí nós temos o secretário de Finanças que está aí, depois ele pode até falar, eu acho que não é oportunidade ele vai falar com relação a isso aí, mas não é possível a gente nos comprometermos a esse ponto, porque aqui você fala, nós temos que resolver o problema do saneamento, sim, já era para ter resolvido. Agora, não pode se resolver um problema criando vários. Então, o problema é gestão. Então, mas isso é a minha fala e minha opinião. Amanhã o projeto vai à votação, o meu parecer da Colegiu foi contra, eu estou contra, não é contra esgoto, não é contra a forma de pegar dinheiro. Ah, sim, né, porque quem avaliza tem que pagar, e quem vai pagar é a população. E eu não quero pagar essa conta, não. Quero agradecer a presença do jurídico dessa casa, sempre auxiliando no trabalho dessa casa. Ainda falando sobre o financiamento, a casa está muito dividida em relação a aprovar ou não o financiamento do FINISA da Caixa Econômica Federal. Só lembrando aqui que o responsável pela Caixa Econômica foi convidado e também o prefeito municipal, assim como outras autoridades. Eu vejo que a dificuldade de alguns vereadores gerir o assunto, decidir sobre o assunto, é que nós estamos muito inseguros em relação a liberar recurso e de que forma serão administrados. A gente vê que o município já deveria estar com seus problemas de saneamento básico resolvido há anos atrás. Nós estamos prestes a vencer o prazo aí do novo marco de saneamento básico. Vejo que até hoje não foi falta de recurso. No ano passado, nós fizemos um fechamento aqui, e se o secretário de Finanças puder corrigir, se eu estiver equivocado, nós tínhamos uma receita estimada em 526 milhões, mas que foi arrecadada em aproximadamente 490 milhões no ano passado, aproximadamente. Isso foi um dado que eu peguei no site do Tribunal de Contas. Mas se estiver errado, é de 5% para mais ou 5% para menos, mas 490 milhões relacionado ao ano de 2022. Ano esse que falam-se que foi anos de pouco recurso, de queda de arrecadação, mas o município que arrecadou 490 milhões é um montante de recurso considerável para resolver todo o problema de saneamento básico do município de Itapemirim. Eu vi que no orçamento vigente, nós temos aproximadamente 40 milhões destinados para o saneamento básico. Acredito que esse montante resolveria boa parte da dificuldade de saneamento básico do município. Vejo também, senhores vereadores, que falta uma política de investimento na própria autarquia do SAAI, onde o SAAI precisa de alguns convênios junto ao Executivo Municipal para que amplie as redes de esgoto, saneamento básico, e invista mais nas redes de tratamento de água e abastecimento de água. Porque, pelo que nota-se, há muito tempo não há um investimento na infraestrutura do SAAI. Essa casa propôs uma emenda e foi aprovado para que, se caso a casa venha a aprovar o financiamento, esse recurso vá para o SAAI, que entendemos que é quem tenha a competência para administrar o recurso relacionado dessa natureza. Então, a participação de todos vocês, pode ter certeza, foi de suma importância para que os vereadores cheguem a uma conclusão, porque amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para estar apreciando o projeto em primeira discussão, e deixo aqui um convite a todos vocês. Passo para o Cássio concluir a nossa audiência pública, mas antes quero passar a oportunidade para o vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Senhoras e senhores, eu espero, quero assim compreender que não seja um lavar de mãos do executivo, caso esse projeto ele não passe.
Tamanha a necessidade que nós temos, e quero parabenizar o prefeito Antônio por ter buscado alguma forma para poder resolver a questão do saneamento básico do nosso município, que é uma situação que está se estendendo há anos, todos sabemos. Não concordamos, eu, por exemplo, vem batendo lá de trás na tecla, que eu não concordo com esse financiamento, pela forma, né, que foi feita, que está sendo feito, até porque um dos pontos que mais me fez botar um pé atrás, diante disso, é que a moça da Caixa, quando eu perguntei a ela aqui, ela numa live com a gente aqui, se esse recurso, ele era de exclusividade para o saneamento básico, ela disse que não, que poderia usar para qualquer uma outra coisa. E que também, diante disso, ela não passou para nós os juros. Esses 19 milhões a mais que nós estamos vendo de juros aí, foi porque o vereador presidente Paulinho já viu algumas cidades aonde fizeram esse financiamento e pela conta bateu ali, ou seja, pode ser que seja mais juros ainda. Né? Mas aí eu quero, então, parabenizar o Antônio por ter buscado uma forma. Infelizmente, a forma, ao meu ver, não é a melhor, não é a viável, né? E eu, quando o Zé Lima pediu vista aqui, eu aprovei as duas emendas, porque caso a gente perdesse, tinha algumas garantias, né? Porque não seria do dinheiro do recurso próprio, mas sim pelo dinheiro de royalties, que é exclusivamente para isso, né? Mas, e quando o Zé pediu vista, eu logo provoquei essa audiência pública, até mesmo para saber se eu estava totalmente errado. Por quê? Quando discutimos esse projeto, usaram-se lá nas ruas de Itaoca e Itaipava, que aquele vereador, que o vereador Cezinho, o vereador Bibico e o vereador Carlinhos estava contra o esgoto, que na porta da minha igreja, onde eu frequento lá, que eu passo vergonha, que eu quero que resolva, que lá no quiosque lá da minha mãe, lá tem uma poça que se o carro passar mole, o pessoal lá fritando peruá lá dentro, se bobear. É vergonhoso. Então, as pessoas usaram o nosso debate relacionado à questão do empréstimo como se nós estivéssemos discutindo a necessidade de resolver o esgoto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está sendo discutido, tanto lá como aqui agora, é se nós vamos dar um respaldo ao prefeito para ele fazer essa linha de crédito, coisa que nós entendemos, e ficou bem claro aqui na audiência pública que 80% estão concordando com a nossa fala. Fico grato, assim, entendendo que eu acho que eu estou comungando com a maioria. Mas se fosse o contrário, estávamos também à disposição para entender o que é melhor para a população. Então, senhor presidente, fica aqui registrado o meu, mais uma vez, agradecimento ao prefeito Antônio por tentar achar uma saída, mas muito mais a gratidão à população por entender que não é o que o Zé falou. Tem que resolver um problema, mas não criando outros. Muito obrigado a todos. Servidor Cássio, com a oportunidade. Excelentíssimo senhor presidente, dando seguimento, a gente já se encaminha para o fim da presente audiência pública. É importante ressaltar que foi disponibilizado para a população presente a realização das perguntas através do formulário. Nós obtivemos aqui 12 manifestações, 10 foram contrárias ao projeto e 2 foram favoráveis ao projeto. Poderíamos, né, até tecermos sobre as manifestações, mas muitos dos que já estão presentes, presidente, já se manifestou oralmente, então fica aqui o registro, já que o objetivo da audiência pública é dar voz à população. Também, enquanto realizávamos, né, a audiência, foi permitido que toda a população que nos acompanhasse pelo Facebook pudesse utilizar o chat, desde que, né, como mencionado anteriormente, fosse respeitado. As perguntas deviam ser objetivas, conexas ao tema, né, e com civilidade e urbanidade. Nós tivemos
algumas manifestações que filtradas nós podemos citar, né, como a manifestação de que o saneamento básico é fundamental em qualquer cidade. Cabe aos vereadores fiscalizar, né? Outra manifestação sou servidor do município, trabalho 11 anos com saneamento básico e temos um grande desafio pela frente com o novo marco de saneamento básico. Temos até 2033 para a universalização do sistema. Acho que uma cidade de saúde começa com saneamento básico. Por esse motivo, sou a favor do projeto. Que Deus dê sabedoria a todos nessa ampla discussão de um tema tão importante. E, por fim, também temos comentários de que gostei desta enquete, que bom seria se todos os projetos o povo tivesse esse privilégio. Excelentíssimo presidente, cumprindo o objetivo da audiência pública de discutir e levar a voz da população à presente Casa de Leis, passo a palavra para o encerramento. Considerações finais. Queremos agradecer, né, a presença de todos. Antes de encerrarmos, já que o vereador Júlio César tocou num assunto em relação ao montante de juros, só para passar para os vereadores, quando a Caixa Econômica esteve aqui numa audiência com a Câmara de Vereadores, foi perguntado qual o índice de juros que seria cobrado no empréstimo de 30 milhões. A Caixa não incitou em falar que seria de 13% ao ano, que daria em torno de 1,08 ao mês. Sendo que a minuta de empréstimo de outros órgãos tem todas aquelas cláusulas que diz, se atrasar um dia, cobrará-se um juros de 1% a mais, conforme a maioria dos boletos. Fizemos um cálculo rápido, que dividindo 30 milhões em 120 parcelas, que são 10 anos, uma parcela vai sair em R$250 mil. Só que o juro de 1,8 em cima de 30 milhões chega em torno de 314, 315 mil reais ao mês. Ou seja, chegamos a uma conclusão que a primeira parcela desse empréstimo seria de R$564 mil, a primeira parcela. Sendo que nós estamos falando de 120 parcelas e não podemos deixar de falar que esse valor irá amortizar. O primeiro mês, nós pagaremos juros em cima de 30 milhões. O segundo mês, pagaremos juros em cima de 29 milhões e 750 mil. O terceiro mês, pagaremos juros de 29 milhões e 500 mil. E assim sucessivamente. Chegamos a um montante de juros de aproximadamente, eu estou falando como técnico contábil, não estou falando, a minha formação superior é outra, a minha formação técnica é técnica em contabilidade, talvez não me dá a precisão de chegar a esses números exatos, mas chega a um montante de aproximadamente um juro de 19 milhões de reais em 10 anos. Ou seja, pegaríamos 30 milhões emprestado e pagaríamos aproximadamente 49 milhões se pagássemos todas as parcelas em dia. Estou falando esses dados após a conclusão dos levantamentos feitos pelas redes sociais e as informações coletadas na casa para não influenciar na decisão de nenhum dos senhores presentes, nem quem está nos acompanhando pela internet. Chegamos àquela conclusão da enquete que as considerações, as manifestações presenciais gerou em torno daquele mesmo percentual. Se o Cássio puder ler o percentual, porque eu mesmo não estou conseguindo visualizar os percentuais favoráveis e contra ao financiamento do empréstimo na Caixa Econômica. Excelentíssimo presidente, nós obtivemos nessa enquete que foi disponibilizada em 1º de março de 2023 e encerrada hoje às 15 horas, às 17 horas, perdão, o percentual de 87,9% contrário e 12,1% favorável. Foram emitidas 207 opiniões públicas, sendo 182 contrárias e 25 favoráveis. Recebemos aqui no plenário, pelo formulário, 12 manifestações públicas, 10 contrárias, 2 favoráveis. Quanto ao Facebook, excelentíssimo presidente, é difícil
mensurar, porque muitos comentários não foram expressos e conexos ao tema, mas segue aí para que todos possam ver. Esses dados estão amplamente divulgados no site da Câmara Municipal de Itapemirim. Só lembrando que esses dados ficarão registrados no portal da Câmara Municipal de Itapemirim e a gravação dessa audiência pública será disponibilizada daqui 3 dias para quem quiser fazer a cópia ou fazer o download, poderá fazer tranquilamente e usar os dados como parâmetro para apreciação do projeto de lei. Novamente, né, agradecer a presença de todos. Antes de encerrar, o vereador José de Oliveira Lima quer fazer as considerações finais. Agora fazer uma colocação, porque é o seguinte, talvez, dentre os outros companheiros aqui, por que pedir vista nesse projeto? Esse projeto entrou nesta casa quando eu ainda era presidente no ano passado. E esse projeto entrou assim com pedido de urgência especial. Era bater e aprovar e ir embora. Mas aí, um projeto que cabe discussão, graças a Deus, naquela oportunidade nós conseguimos negar a urgência especial. Nada contra, não é politicagem, não, é fazer a coisa correta. E aí a pessoa, não, mas aí você não quer que faça as coisas. Não. Ótima essa situação. Acho que a população precisa se envolver mais mesmo, porque tudo que se faça aqui é para a população. Nós estamos vivendo um momento, claro, de dificuldade financeira, sim. Mas vamos mostrar um pouquinho da saída, aonde que deveria ser feito isso. Recentemente, nós temos agora o prefeito municipal agora pode estar assinando um acordo com o governo do Estado de uma diferença de royalties, e aqui está o nosso secretário de Finanças, que está lá para ser assinado nos próximos dias, se estiver precisando de recurso, né? Inclusive para o saneamento. 14 milhões, até acho que final de mês de março até abril, e mais 48 parcelas de aproximadamente 600 mil reais. Que vai dar um montante de aproximadamente 40 milhões. Então, aí é que é a somatória, a não necessidade de estar se pagando, pelo contrário, eu acho que a gente não precisava. Um dia até vi uma fala do prefeito que o município ia captar muito dinheiro, ia receber. Pelo contrário, vai ter que pagar. Então, é a hora de se pensar, fazer gestão, mas fazer com seriedade. Você imagina, na hora de fazer a conta, a dívida, é muito fácil. Não é porque é do município, não, é do município, mas é nosso. Então, é de não fazer. É fazer contenção de despesa. Se tiver que fazer um choque administrativo, tem que se fazer, entendeu? Mas tem que fazer alguma coisa. Não dá para se fazer política pensando que não vão ter muito dinheiro toda a vida. E fazer dívida. Se fizer dívida torta direito, não vai pagar mesmo. E aí quem não paga é a população. E aí não vão pagar muito caro, porque vai ficar ausente dessa situação. Mas, com tudo isso, agradeço a presença de vocês e pedir a Deus que nos dê sabedoria e tomamos os rumos corretos. Sem politicagem, sem problema nenhum. Eu acho que isso aí a gente está colocando, mas o espaço aqui é democrático, presidente. E eu estou satisfeito com a minha fala e obrigado. Quero agradecer a equipe técnica, o Cássio, a Carol, o Rodrigo, jurídico da casa. Primeira audiência pública da Câmara Municipal de Itapemirim do ano de 2023. Eu acredito que a primeira audiência pública da Câmara Municipal de Itapemirim em 200 anos. Temos muito a aprender, temos muito a colaborar com o município de Itapemirim. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a todos os presentes, vereadores. Não tendo mais nada a tratar nessa noite, em nome de Deus, encerramos a audiência pública. Uma boa noite a todos.